Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, por favor, me deem um feedback aí se o som, a imagem também tá legal. Hoje eu tô um pouco com medo aqui da minha internet não dar conta, tá bom? Então, por favor, vai dando retorno pra gente aí. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, meus queridos irmãos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live, dos nossos encontros. Irmãos, nós já vamos para quase um mês e meio sem... nós já vamos para quase um mês e meio sem nos encontrarmos nos nossos cultos, né? Nos cultos presenciais. Isso é bem ruim, não é? Isso já começa já a entrar naquele estado que a gente fica ansioso, a gente já fica até um pouco nervoso com a situação, não é verdade? Mas Deus tem sido gracioso, nos dado essa oportunidade de nos encontrarmos aqui através do Instagram. Uma boa notícia é que muitas outras pessoas têm sido alcançadas pela mensagem, têm sido alcançadas aí pelo Evangelho de alguma forma, e isso é bom, né? O Evangelho vai sendo pregado entre as nações, entre as pessoas, e nossa expectativa, nossa esperança é que muitas outras pessoas se juntem a nós quando nós voltarmos para as nossas reuniões presenciais. Mas por enquanto nós precisamos estar aqui fazendo a nossa live, e aí com esses atrasos da internet, com essas dificuldades que nós encontramos, tá bom? Nós começamos no domingo passado a fazer a nossa apresentação, a nossa live lá na igreja, mas ainda toda essa questão está sendo regulamentada pela prefeitura de Ubá. Então eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, orem por isso, para que as autoridades também compreendam o papel, a importância da igreja para essa situação, né? Porque nós, como povo de Deus, como igreja, temos um papel importante de trazermos consolo, encorajamento, esperança para as pessoas, e muitas delas se sentem angustiadas, deprimidas, estressadas nessa situação de quarentena. Então, nós precisamos pregar o Evangelho mais do que nunca, não é verdade? Então, irmãos, orem nesse sentido para que a gente também tenha essa sensibilidade da parte da prefeitura, das autoridades. E nós, como uma igreja saudável, como uma igreja responsável, nós queremos cumprir com as obrigações legais, ok? Então, ore por isso, para que a gente tenha esse acesso, né, essa oportunidade de promovermos as nossas transmissões na igreja. Lembrando, conosco, pedir oração, nos procure, peça aí particularmente, para que a gente tenha esse tempo juntos lá de oração uns pelos outros, tá bom, gente? Eu peço para que você também esteja atento aos nossos devocionais, aos nossos informativos que temos enviado via o grupo de WhatsApp oficial da nossa igreja. Se você quer receber também, nos procure para que você receba esses informativos, esses devocionais, mensagens edificantes, nada de spam, nada de mensagens sem sentido, não, que não tenha relevância realmente para a sua vida espiritual. Então eu peço para que você nos procure para você estar recebendo. E vocês que fazem parte do nosso grupo, por favor, estejam atentos à leitura ali dos informativos, daquilo que nós temos enviado. Tudo bem, irmãos? Inclusive aqueles que nos procuraram pedindo aqueles livretos para que você presenteie alguém para comunicar o Evangelho, uma leitura evangelística, né, como nós informamos lá no grupo, eles vão estar disponíveis nos horários que nós combinamos lá na igreja.
Se você perdeu aí esse informativo, por favor também entre em contato para que você saiba quando nós estaremos disponíveis lá para vocês receberem esse livreto. Tudo bem, gente? Irmãos, vamos continuar orando uns pelos outros. Eu gostaria de saber aí como que vocês estão, se tem passado bem. Eu espero que vocês estejam ansiosos para nosso retorno, né? Para a nossa volta da igreja. Mas, enquanto isso, vamos orar uns pelos outros, vamos pedir a Deus com o Covid, né? Agora já está passando o pior momento, não é? Mas ele está em casa e precisa das nossas orações aí. Vamos estar orando por ele, para que Deus os abençoe. E também todos vocês que precisam do sustento, do suporte, da graça de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar nesse momento? Então, peço que você, junto com a sua família aí, ore comigo, feche seus olhos, faça a sua oração individual, faça junto conosco em culto ao Senhor. Ó Deus, nós buscamos a Tua presença porque precisamos de Ti e sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós clamamos por Tuas misericórdias, por Tua graça, nós clamamos por Teu favor e nós Te pedimos, ó Deus, para que toda esta situação na qual todos nós estamos seja resolvida. Que este evento, ó Deus, que trouxe tristeza, ansiedade, luto, dor, até mesmo preocupação, raiva diante de alguém, para que assim possamos nos alegrar com a Tua presença no nosso meio e uns com os outros. Ó Deus, nós Te pedimos em favor também dos nossos irmãos que estão enfermos. Nós nos lembramos, ó Deus, da Edna, que o Senhor esteja cuidando. Nós nos lembramos também dos nossos irmãos mais idosos, que precisam de cuidados, como a Dorinha, a irmã Márcia, o irmão Arthur, a irmã Dulce, todos esses, ó Deus, que precisam ser cuidados pelo Senhor. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja fortalecendo, trazendo paz, alegria, e assim nós estejamos bem, ó Deus, de saúde também. Abençoe os meus irmãos, financeiramente falando. A situação, Deus, tem se agravado e nós esperamos em Ti. Sabemos que o Senhor é um Deus provedor. Sustenta aqueles que perderam os empregos, aqueles que são responsáveis por outros empregos, que o Senhor possa dar paz, que o Senhor possa trazer alegria e sabedoria também para administrar essa situação da melhor forma possível. Ó Deus, nós esperamos por Ti. Nós Te pedimos para que o Senhor nos visite com poder e graça. E agora, no estudo da Tua Palavra, que nós sejamos iluminados em nosso entendimento para compreender as verdades do Senhor. Nós Te oramos e esperamos por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez aí, sejam todos muito bem-vindos. Sustentar nesse momento, tá bom, irmãos? Queridos, hoje eu fiz uma pausa nos nossos estudos do Salmo 119 e eu gostaria de meditar com você, fazer um estudo mesmo, não um sermão, não uma pregação, mas um estudo a respeito do jejum. O que é o jejum? Mais especificamente, o tema dessa nossa live é o jejum que agrada a Deus. Quando essa situação do Covid veio à tona, muitas pessoas, especialmente em um determinado momento aí do mês, propuseram um jejum para todos, um jejum coletivo, e
muitas discussões vieram em torno disso, muitas questões vieram a respeito do que seria o jejum, de como se deveria fazer, quais os padrões que nós deveríamos seguir, coisas como essa, não é? E muitas pessoas sempre se perguntam como elas deveriam fazer o jejum. Será que eu posso fazer o jejum só de chocolate? Será que eu posso fazer um jejum só de verduras? Será que eu posso fazer o jejum de não comer carne, ou não comer verduras, ou não tomar refrigerante? Como eu posso fazer o jejum e como esse jejum agrada a Deus, né? Então, muitas perguntas elas vêm à nossa mente quando nós estamos pensando sobre o jejum. E eu gostaria de conversar com vocês esta noite a respeito deste assunto. O que é o jejum? O que é o jejum que agrada a Deus? Será que nós cristãos da nova aliança, do Novo Testamento, seguidores e discípulos de Jesus, devemos fazer jejum? Será que nós devemos jejuar? É isso que nós vamos falar esta noite. Então, fique comigo aí para que você aprenda a respeito desta disciplina espiritual, para que você entenda um pouquinho melhor a respeito do que é o jejum que agrada a Deus. Vamos começar então fazendo a leitura de um texto bíblico que está em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Versículos 16 a 18. Alguns irmãos estão tendo problemas aí em delay, né? Que eles falam que é esse atraso do som em relação à imagem. Eu sugiro que você volte, tente sair e voltar de novo, não tem problema não. Ou então você tenha paciência com a sua internet aí, porque é muito complicado mesmo, a gente depende, a internet esses últimos dias tem ficado muito congestionada devido ao volume de pessoas que estão lá na rede mundial aí. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. A aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo sobre a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. O texto novamente aí, Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, ok? Vamos com calma, repetindo algumas vezes, para que a gente supra aí essas questões da internet. O que é o jejum então, meus irmãos? Nós lemos esse texto onde Jesus está ensinando aos seus discípulos acerca desta disciplina espiritual. Lembrando que Jesus e os discípulos, eles eram judeus. Eles eram o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, eles tinham esta prática do jejum. Mais especificamente, nós sabemos que Deus ordenou o jejum apenas uma vez no ano, num determinado dia específico. Essa ordenança, esse mandamento da parte de Deus está lá em Levítico capítulo 16, versículos 29 e 31. Então, neste dia específico, os judeus deveriam se humilhar. Quando você encontra esta expressão na sua Bíblia, o que ele está ensinando é que eles deveriam jejuar, ou seja, eles deveriam cumprir esta prática chamada jejum.
O que é interessante é que ao longo do tempo, durante o ano, durante outras ocasiões, lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 19, nós encontramos a respeito dessa informação. Então, os judeus tinham a obrigação de jejuar uma vez por ano, num determinado dia específico, no dia da expiação, ou o Yom Kippur. E o que é interessante é que o jejum ele envolvia a abstinência de comida, tá ok? Então, os judeus, nós estamos falando do Antigo Testamento, eles abriam mão de se alimentar, de comer qualquer coisa, até mesmo de beber, durante esses momentos em que eles estavam jejuando. Ou seja, o jejum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, envolvia a abstinência, ok? A abstinência total de toda a comida por um período de tempo pré-determinado ou até mesmo até eles obterem uma resposta. Ok, irmãos? E este costume ele não era realizado sozinho. Enquanto eles estavam jejuando, eles estavam se dedicando à oração. Eles estavam expressando profunda aflição, em alguns momentos arrependimento e uma humilde devoção a Deus. Então eles estavam preocupados com esta questão da devoção, da humildade, de arrependimento, de aflição, buscando a Deus por um período de tempo pré-determinado ou até mesmo obterem uma resposta da parte de Deus. Ok? Aqui nós precisamos fazer uma observação que muitas pessoas vão dizer que Daniel, quando ele se recusa a comer os alimentos do rei propostos lá para ele na Babilônia, era um jejum. Não era um jejum. Daniel não estava jejuando. Então não existe o jejum de Daniel. Na verdade, o que Daniel estava fazendo era se abster daquele tipo de alimentação que era uma alimentação contaminada, por assim dizer, por outros ídolos. Ok? Se contaminar. Não era o jejum que ele estava fazendo, comer só vegetais. E como então os santos do Antigo Testamento usavam o jejum? Nós precisamos aprender, olhando para a Bíblia, no Antigo Testamento mais especificamente, como que os crentes do Antigo Testamento usavam o jejum. Além desta única vez por ano, que eles eram obrigados a cumprir pela lei, eles também jejuavam em momentos de grande arrependimento. Quando a nação toda estava comprometida pelo pecado, quando a nação toda estava corrompida por atitudes pecaminosas, Deus, através dos profetas, os chamava ao arrependimento. E neste 14, e curiosamente, uma nação ímpia também jejuou quando um profeta pregou na verdade o juízo de Deus sobre ele. Voltamos? Vocês ainda estão aí? Dá um sinalzinho aí se vocês estão recebendo. Voltou, pessoal? Obrigado pelo retorno. Ufa. Acontece isso. Eu não sei onde você parou, né? Eu sei onde que eu
que eu parei aqui. Eu vou só retomar rapidamente, novamente. Se vocês quiserem o estudo completo, eu posso enviar para vocês via WhatsApp e as mídias por aí, tá bom? Sem problema nenhum, a gente faz isso. Então, jejuando. Quando os judeus, quando os crentes do Antigo Testamento jejuavam, quando em arrependimento, quando em sofrimento eles necessitavam do socorro de Deus, quando diante de uma aflição nacional, diante de uma grande aflição, quando também eles necessitavam de uma direção de Deus, uma direção da parte de Deus. Eles estavam perdidos, eles estavam sem direcionamento, precisavam tomar uma decisão, precisavam descobrir a vontade de Deus específica para eles. Então o que eles faziam? Jejuavam, como nós vemos lá em Daniel capítulo 9, versículo 3. Lembrando aqui que é diferente daquele primeiro episódio em que Daniel se recusa a comer dos manjares do rei. Aquilo não era o jejum, ok? Agora, em Daniel capítulo 9, no versículo 3, Daniel, diante de uma aflição, para obter uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus para o seu povo, para o entendimento de uma profecia lá de Jeremias, ele ora com jejum, ou seja, buscando o direcionamento de Deus. Então nós vemos todas essas 4 direções em que o povo de Deus aplicava o jejum, ok, irmãos? Caminhando mais um pouco, nós sabemos que num determinado momento esta prática se tornou uma prática corrompida. Então, Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 58, dos versículos 1 a 5, repreende o povo de Israel, repreende os judeus, porque eles estavam jejuando de uma forma errada. Eles estavam fazendo de uma forma automática e sem dedicação do coração ao Senhor. É como se eles estivessem cumprindo um ritual, um mero ritual religioso que eles estavam fazendo. Ou seja, eles não estavam comprometidos verdadeiramente com Deus. Eles estavam comprometidos com a religião, com a atitude de jejuar. É por isso que Deus os repreende. E os repreende porque eles estavam querendo uma resposta imediata de Deus. Lá no versículo 3 e 4, os judeus começaram a dizer assim: por que nós estamos jejuando e o Senhor não está se atentando para isso? Como se o jejum tivesse uma força por si mesmo para mover Deus de alguma forma, controlar Deus, ou seja, uma mera atitude religiosa. E nós somos informados, quando entra o momento do Novo Testamento, que o próprio Jesus repreende a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos, na atitude de jejuar. Naquela época, eles aumentaram a quantidade de jejum para 2 vezes por semana. Então, o Antigo Testamento ordenava que eles jejuassem uma vez só. Eles começaram a fazer isso 4 vezes. E começaram então todas as outras práticas de jejum que nós já vimos aqui. Mas agora, nesse momento, nos tempos de Jesus, eles estão jejuando 2 vezes por semana. Às segundas-feiras e às quintas-feiras. Jesus estava criticando então a hipocrisia desses religiosos, desses judeus. Ele estava dizendo que o que eles estavam fazendo era meramente para buscar a aprovação dos homens, para que eles fossem reconhecidos diante dos homens como pessoas religiosas, como pessoas comprometidas com Deus. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, não estavam preocupados com o favor de Deus, eles estavam preocupados com a religião. Então nós entramos no Novo Testamento. Como o Novo Testamento nos ensina sobre o jejum? Qual é o uso do jejum no Novo Testamento? Nós somos informados
que logo quando o Novo Testamento começa, ali em Lucas, capítulo 2, uma pessoa estava se devotando a Deus em jejum, que era Ana. Ana era uma viúva de 84 anos e ela estava tão comprometida com Deus e com a esperança de Israel. Qual é a esperança de Israel? O Messias, Jesus. Mas eles ainda não sabiam quem ele era, eles estavam aguardando. Então, quando Jesus se apresenta ali como bebê ainda, o bebê Jesus é apresentado a Ana, melhor dizendo, a Ana fica tão contente que ela fala a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, Ana ela estava jejuando e buscando a Deus, aguardando pela vinda do Messias. E quando ela se depara com o Messias, com o bebê Jesus, ela se sente alegre e começa a comunicar aquilo com grande alegria. Então, logo depois, nós vemos que Jesus ele vem criticar a atitude dos fariseus em relação à prática do jejum. Eles estavam praticando o jejum de uma forma errada. E Jesus então vai ensinar aos seus discípulos, os seus seguidores, a forma correta de jejuar. Agora aqui entra uma questão importante, irmãos. Jesus, ele previu que os seus discípulos jejuariam. Ele estava esperando a disciplina do jejum da parte dos seus discípulos. Então, eu e você, como seguidores de Jesus, somos chamados a jejuar sim, tá bom? Então é muito importante nós sabermos que o jejum faz parte das disciplinas cristãs também. Faz parte dos crentes do Novo Testamento. Nós vamos ver isso de uma forma mais adequada e combater o erro de alguns ensinos dos nossos dias, tá ok? Então nós precisamos fazer uma distinção. Então a primeira coisa que nós afirmamos a respeito do jejum é que ele vai acontecer por parte dos discípulos de Jesus. O texto que nós lemos em Mateus 6, no versículo de Jesus, Jesus não diz se vocês jejuarem, Jesus diz quando vocês jejuarem. Em Marcos 2, versículo 20, diz isso de uma forma mais específica ainda. Ele diz o seguinte, que mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Ou seja, como discípulos de Jesus, estamos vivendo num momento em que ele não está presente fisicamente conosco. Portanto, nestes dias nós jejuaremos. A gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa, tá bom? Então, qual é o ensino de Jesus a respeito do jejum? Em primeiro lugar, o jejum deve ter o propósito de ser direcionado a Deus e não aos homens. Muita atenção nisso aqui. O jejum ele não é para ser visto diante dos homens. Mas isso é diferente de dizer que nós vamos ser vistos jejuando. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas tradições, mesmo evangélicas, dizem o seguinte, que se alguém vir você jejuando, o jejum perdeu o efeito. Não vale mais, não vai surtir efeito nenhum, é bobeira você estar jejuando porque as pessoas te viram, você falou, você foi numa festa e ali eles te ofereceram uma comida e você falou, não, eu estou jejuando, então aquela pessoa, acabou seu jejum, não vale para mais nada. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, que como discípulos de Jesus, nós não devemos buscar a aprovação dos homens. Nós não devemos jejuar para sermos aprovados pelos homens ou porque os homens estão nos pedindo. Nós não devemos jejuar porque toda a nossa igreja está jejuando. Nós não devemos jejuar porque algum líder nos pediu para jejuar. Nós precisamos jejuar para buscar a Deus. Muito embora nós podemos, como igreja, propor um jejum e aquelas pessoas que se sentirem direcionadas a Deus por isso participarão deste jejum, sem problema nenhum.
você pode falar com a sua esposa, talvez, com seus filhos, que você está num momento de oração e de jejum. Não tem problema nenhum, não é isso que Jesus está dizendo. Até mesmo você, através dessa comunicação, você evita importúnios à sua dedicação, ao seu momento de dedicação a Deus. Não é sobre isso que Jesus está dizendo. O que ele está nos ensinando é que nós devemos buscar a aprovação de Deus e não dos homens. O problema é que os fariseus, eles se mostravam quebrantados. Eles andavam com os cabelos despenteados, com as suas roupas desgastadas, sem nenhum tipo de ornamento, para mostrar que eles estavam tão abatidos por causa do jejum. Então Jesus está proibindo isso. Ele está ensinando aos seus discípulos que a nossa intenção deve ser buscar a Deus. Ok, irmãos? Isso precisa ser muito bem entendido, especialmente nos nossos dias. Mas uma outra coisa que nós entendemos desta orientação de Jesus é que durante o jejum a nossa prioridade deve ser a oração. Não é correto nós jejuarmos e continuarmos as nossas atividades rotineiras de uma forma normal. Muitas pessoas têm facilidade para ficar um dia, já ouvi pessoas que têm facilidade para ficar 2 dias sem comer. Aí essas pessoas usam a desculpa e falam, eu estou jejuando, então eu vou ficar esses 2 dias em jejum. Não, isso não é jejum. O jejum ele precisa ter a característica de se dedicar a Deus em oração, em devoção, em buscar a Deus. Veja o que um pastor já falecido disse a respeito do jejum. Jamais devo jejuar em harmonia com alguma regra ou norma, e sim porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração da inteireza do meu ser em Deus e na minha adoração a Ele. Ou seja, olha, eu só devo jejuar em momentos específicos em que eu precise buscar a Deus de uma forma intensa e em oração, em devoção. Então, terá chegado de fato a oportunidade de jejuar. E essa é a maneira certa de abordar a questão. Então, nós precisamos jejuar para buscar a Deus, nos comprometer e nos devotar a Deus em oração, em devoção. O jejum também, ele deve buscar recompensas divinas. Está ligado ao item anterior, mas é muito importante a gente entender quais são as recompensas divinas. Será que nós conquistarmos a nossa casa própria, ou até mesmo sermos curados de uma doença, ou nós sermos aprovados num concurso, ou qualquer busca material e temporal? Será que isso é correto? Será que isso legitima o jejum? Ora, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser um motivo errôneo, um motivo inadequado pelo qual nós estamos buscando a Deus. Pode ser que a nossa recompensa seja tão somente este tempo, este momento, seja uma bênção que Deus nos deu, pode nos dar através de outros recursos. Por exemplo, você pode conquistar um emprego melhor através dos seus esforços, dos seus estudos, do seu comprometimento no serviço, fazendo um concurso, estudando por ele. Portanto, você fazer um jejum para simplesmente passar no concurso ou obter algum benefício temporal, isso pode ser uma maneira errada de pensar a respeito de jejum. O pastor John Piper, ele propõe que nós jejuemos em torno de 3 sentidos, em torno de 3 buscas. A primeira delas é santificar o nome de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com a santidade de Deus, com a glória de Deus, com a honra de Deus em nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa nação. Ok? Nós vamos falar e melhorar um pouco o que isso significa. Em segundo lugar, buscar o seu reino. Ou seja, nós estamos preocupados
com o avanço do reino de Deus através das nossas igrejas, através da nossa própria vida, com o evangelho ser pregado em determinadas nações. É com isso que nós devemos estar preocupados e buscar as recompensas divinas. Em terceiro lugar, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos em relação à vontade de Deus quanto à nossa vida. Ou temos muitas opções legítimas, ou não temos opção nenhuma, ou nós estamos confusos quanto à atitude, à decisão correta a ser tomada. Então nós buscamos a orientação de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Se você notou, esses 3 itens estão relacionados à oração do Pai Nosso, aos 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, isto é buscar as recompensas divinas ligadas à prática do jejum. Pense nisso. Com certeza você terá muitos benefícios. Então, vamos fazer algumas perguntas para você considerar quando você está fazendo um jejum. Vou trazer algumas ideias gerais quando nós estamos buscando algo da parte de Deus e nós pensamos acerca do jejum. E você alinha isso com esses 3 itens que nós falamos. Nós queremos que os nossos filhos e filhas sejam salvos, porque isso santificaria o nome de Deus. Nós desejamos que um país fechado ao Evangelho se abra para que o reino de Deus avance. Nós queremos líderes honestos no governo da nossa nação, porque a vontade santa e revelada de Deus para a sua criação está em jogo. Nós queremos a nossa igreja reavivada e despertada com poder divino, amor e alegria, pois isso glorifica o nome de Jesus, estende seu reino e realiza sua vontade. Veja, muitas pessoas elas buscam o poder espiritual simplesmente para se mostrarem mais espirituais que outras pessoas. E elas se dedicam em muito tempo de jejum para que elas tenham esse poder espiritual. Veja que tristeza, que pobreza de espírito é o pensamento dessas pessoas. Conheço uma determinada pessoa que jejuou durante 1 ano, de 6 da manhã às 6 da noite, todos os dias. Para quê? O objetivo dessa pessoa era obter um poder espiritual e ser reconhecido por esse poder espiritual. Esta é uma forma errada, embora ter poder espiritual seja coerente com as escrituras sagradas. Ok? Nós queremos determinada direção de Deus sobre uma decisão em nossa vida, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Queremos vitória sobre determinado pecado, pois isso santificaria o nome de Deus. Veja, se você pensar acerca destas coisas e considerar a ideia de fazer o jejum, isso seria legítimo, mas isso tornaria o jejum não como um meio em si mesmo, mas uma dedicação do nosso coração para buscarmos a glória de Deus. Caminhando mais um pouco no nosso estudo, eu quero falar além do ensino de Jesus. Qual era a prática da igreja primitiva? Eles jejuavam? Será que os apóstolos, os seguidores de Jesus, depois da sua partida, jejuaram? Nós vemos que sim. Logo no começo da igreja primitiva, da igreja ali formada em Atos, nós vemos que eles jejuaram como parte da sua devoção a Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 2, você verá que os discípulos em Antioquia estavam jejuando e buscando a Deus. Nós não sabemos por quanto tempo, nós não sabemos como era esse jejum especificamente, mas segundo os padrões do Antigo Testamento, eles se abstiveram da comida, deixaram de comer para se dedicar a Deus em oração, em louvor, em culto ao Senhor. Okay? O próprio apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas que ele se afligia em jejuns. Isso fazia parte da sua vida, da sua rotina espiritual. Os primeiros cristãos também, os primeiros discípulos de Jesus,
jejuaram para tomar decisões acerca da igreja. Nós vemos ainda em Atos capítulo 13, versículo 3, e também em Atos capítulo 14, versículo 23, que quando os apóstolos Paulo e Barnabé formaram as igrejas e constituíram líderes sobre elas, eles o fizeram pela oração e pelo jejum. Tamanha é a importância da questão da liderança da igreja, que eles estavam jejuando em favor disso, em favor desta decisão. E mais tarde, anos depois, também nós vemos essa prática na igreja, nos pais da igreja, né, que nós chamamos em anos 300 depois de Cristo e tempos depois dos apóstolos mesmo. E eu separei uma citação aqui muito interessante de João Crisóstomo. Ele foi bispo em Constantinopla entre os anos 349 e 407, e ele escreveu o seguinte a respeito de jejum. Veja que interessante. Você jejua? Dê-me prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não o inveje. Não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o olho e o ouvido e o pé e as mãos e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo livres da avareza. Que os pés jejuem, cessando de correr atrás do pecado. Que os olhos jejuem, disciplinando-os a não fitarem o que é pecaminoso. Que os ouvidos jejuem, não ouvindo conversas más e fofocas. Que a boca jejuem de palavras vis e do criticismo injusto. Porque qual é o proveito se nos abtermos de aves e peixes, mas mordermos e devorarmos os nossos irmãos? Possa aquele que veio ao mundo para salvar pecadores nos fortalecer para completarmos o jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando. Veja que interessante a proposta do jejum da igreja primitiva. Então, nós entendemos que o jejum ele deve ser praticado de uma forma geral, em todo esse panorama que nós vimos do Antigo e Novo Testamento, nas seguintes ocasiões. Ele deve ser algo que faz parte da nossa devoção a Deus. Então, é algo normal para o cristão. Você não pode ser um cristão, ou melhor dizendo, você não deveria passar sua vida toda de cristão sem jejuar nenhuma vez. Deveria ser algo que você faz ou já fez pelo menos uma vez na sua vida, tá bom? É uma prática normal dos cristãos. Os cristãos jejuam. E jejuam em que ocasiões? Em quais ocasiões? Em tristeza. Quais são os momentos de tristeza? Jesus disse em Mateus capítulo 9 também, versículos 14 e 15, que quando o noivo fosse tirado, ou seja, quando Jesus não estivesse presente fisicamente mais com seus discípulos, eles jejuariam. O que isso significa? Significa que quando em momentos de tristeza, nós nos lembramos que o reino de Deus ainda não foi consumado, não está completo no sentido de que nós ainda experimentamos o pecado, nós ainda experimentamos as dores deste mundo, nós ainda experimentamos a frieza e a apatia da igreja, e quando esses momentos se abatem sobre nós, nós deveríamos jejuar, buscando a presença de Jesus, para lutar contra o pecado, rever o vigor espiritual da igreja, para que momentos como esse que nós estamos vivendo possam cessar, ou ao menos a esperança dos céus possa se reacender em nosso coração. Então, os crentes jejuam normalmente em momentos de tristeza, mas também em momentos de oração, quando nós nos dedicamos em oração e buscamos a vontade do Senhor para a nossa vida.
quando nós estamos orando, buscando a Deus, nos devotando, dizendo para Deus que o que nós mais precisamos é a sua presença, mais do que os nossos interesses pessoais, a própria satisfação da nossa carne como um alimento. Nós precisamos de Deus. E também em momentos quando nós buscamos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Talvez você esteja perdido, sem direção, sem saber o que fazer. Você pode usar deste recurso espiritual para que Deus lhe auxilie. Pensando nessas práticas, nós precisamos dizer, irmãos, algumas maneiras erradas de jejuar. Há maneiras erradas de jejuar. Você não deveria jejuar nestas ocasiões. Quando, mecanicamente ou em submissão a uma lei, eu vou jejuar porque o pastor está mandando, ou outra pessoa está pedindo, eu vou jejuar. Você não deve jejuar nestas ocasiões. Ou simplesmente você criou uma rotina e nem sabe mais o porquê você está fazendo aquilo. Você não deve jejuar mecanicamente ou em submissão a uma lei. Você não deve jejuar quando você não pode se dedicar à oração e meditação. Muitas pessoas vão jejuar e elas vão às festas, vão aos shoppings, coisas normais que qualquer um de nós podemos fazer normalmente, mas nós não deveríamos estar envolvidos com as coisas deste mundo, com as coisas materiais, com o tempo presente, quando nós estamos jejuando e dedicando-nos a Deus em oração. Se você está jejuando e precisa sair, fazer algo urgente, tudo bem. Mas o grande problema, e a gente precisa se questionar, se o nosso jejum é um jejum válido quando nós estamos passeando, fazendo outras coisas. E você entra até naquele constrangimento de ir em um determinado lugar, onde, por exemplo, há uma festa, há comida, há coisas boas que você poderia aproveitar, e você se faz, ou até mesmo tenta ficar quieto ali, falando, tentando recusar o alimento, para não precisar falar que está jejuando. Nós já vimos que isso é errado, que isso não deve ser feito, e que ao realizar o jejum, a prática do jejum, nós deveríamos estar nos devotando especialmente à oração e à meditação da palavra de Deus. Tá bom? Irmãos, uma outra coisa muito importante que nós não devemos fazer é ter o jejum como moeda de troca. Eu vou jejuar para obter o favor de Deus. Não, isso não é correto. Nós não podemos jejuar buscando o favor de Deus nesse sentido. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é soberano. Ele faz o que bem lhe aprouver. Quando nós jejuamos, nós estamos direcionando a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Lembre-se de um caso muito específico. Davi, quando foi disciplinado por Deus e o seu filho foi colocado em doença, para a morte, ele jejuou durante muito tempo. E Deus o ouviu? Não. Deus não respondeu positivamente a sua oração. Ok? Então nós não jejuamos como uma moeda de troca, mas nós nos jejuamos para demonstrar a Deus as nossas necessidades espirituais. Naquele momento em que nós estamos jejuando, as nossas necessidades espirituais são maiores que as nossas necessidades temporais. Portanto, quando nós estamos jejuando, nós não estamos tentando comprar a Deus. Deus não vai ficar com pena de nós porque nós estamos jejuando e então Ele vai nos conceder o que nós queremos. Nós é que estamos nos humilhando diante de Deus, buscando entender, compreender, nos devotar a Deus em oração. Então não use o jejum por um determinado tempo da alimentação, de comer, de beber. Tome muito cuidado, pois algumas pessoas não podem devido à sua saúde. Isso não vai te fazer menos crente, menos espiritual. Então tome cuidado ao jejuar para você
não comprometer a sua saúde, pois Deus não quer isso, mas o jejum é uma prática de abstenção da alimentação. Talvez você possa reduzir o tempo, né, do seu jejum, da sua prática. E nós devemos buscar razões espirituais, atenção nisso, razões espirituais, ou seja, as recompensas espirituais que nós já falamos. Santificar o nome de Deus, que é vencer pecados, nos humilhar em arrependimento e quebrantamento, tanto coletivo quanto individual. Tá bom? Nós buscamos o reino de Deus, ou seja, nós queremos ver o avanço do Evangelho, nós queremos ver o despertamento da igreja, nós queremos nos sensibilizar quanto à volta de Cristo, nós queremos que uma situação como esta do Covid cesse, ok? Então nós buscamos o jejum para ver o reino de Deus plenamente consumado. Tem até uma história muito bonita da Coreia do Sul, de um pastor que promoveu um grande encontro evangelístico que receberia mais de 1 milhão de pessoas na Coreia. E eles foram e levaram essa situação para as autoridades, buscando o apoio, e eles foram proibidos de realizar esse evento. Aquele pastor, então, juntamente com as igrejas, com a sua liderança, se reuniram e jejuaram ao Senhor, pedindo para que Deus movesse os corações das autoridades, até mesmo o direcionamento, para que o Evangelho fosse pregado naquela ocasião. Consequência é que logo após o tempo de jejum, as autoridades os encontraram e liberaram aquele evento, liberaram a proclamação do Evangelho para todas aquelas pessoas. E o nome de Deus foi glorificado. Então nós buscamos razões espirituais, santificar o nome de Deus, buscar o reino de Deus e também fazer a vontade de Deus. Nós queremos receber a orientação quanto a situações específicas da nossa vida. Nós queremos saber o que Deus tem para nós, qual é a vontade dele, para que nós tomemos decisões ou até mesmo recebamos bênçãos da parte de Deus, né? Todas essas situações são situações legítimas, razões espirituais para buscarmos as recompensas espirituais de Deus para nós. Ok, irmãos? Quais são então os benefícios do jejum para nós? Gostaria de terminar com isso, nos lembrando que o jejum aumenta o nosso senso de humildade e dependência de Deus. Quando nós nos sentimos fracos pela prática do jejum, nós somos lembrados que o que nós mais precisamos naquele momento é de Deus. O jejum também nos permite buscar mais tempo de oração a Deus. Nós nos privamos da hora da alimentação, como nós falamos, né, uma hora sagrada, para buscarmos a Deus em oração. Nós também nos dedicamos totalmente ao Senhor. O jejum é aquele tempo de dedicação total a Deus. É uma autodisciplina em favor do Senhor. Nós nos disciplinamos na espiritualidade, buscando a Deus. Nós também nos levamos a dedicar mais esforço e atenção nas coisas espirituais. Às vezes nós gastamos e empreendemos todo o nosso esforço nas nossas coisas deste tempo, não é mesmo? Nós gastamos todo o nosso esforço para o nosso emprego, para os nossos estudos, na criação dos nossos filhos, na atenção do nosso lar e até mesmo no nosso lazer. E nunca dedicamos esforço e concentração nas coisas espirituais. Por isso é bom, na prática do jejum, estarmos atentos às coisas de Deus. Bom, também o jejum exprime sinceridade e urgência na oração. Às vezes nós estamos diante de uma situação tão específica, tão própria, que nós precisamos da direção de Deus e uma urgência de Deus na oração. Nós vemos os salmistas fazendo isso, os homens de Deus do Antigo Testamento e no Novo Testamento também buscando a Deus nesse sentido. Então, nós como cristãos cumprimos o jejum
de uma forma conduzida pelo Espírito de Deus, conduzida por Deus, para situações específicas e para a glória de Deus. Nos lembrando que, quando nós estamos em jejum, nós somos informados a respeito da nossa situação caída como seres humanos. Uma situação de miséria. Podemos ter tudo neste mundo, mas se não temos a Deus, não temos nada. Por isso que o jejum nos aponta para a nossa maior necessidade, a nossa maior fome, a glória de Deus e fazer a vontade de Deus. E nós somos informados que nessas atitudes espirituais, Deus olha para nós, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Mas a sua bênção maior não é quando Ele realiza essas questões temporais e imediatas do nosso cotidiano, mas é quando nós estivermos com Ele no céu para todo sempre. No céu, na glória de Deus, não teremos necessidade de jejuar. Não porque teremos de tudo, fartura e prosperidade, mas porque teremos o nosso Deus diante de nós para todo sempre. Não teremos necessidade alguma, porque Deus, o próprio Deus, suprirá todas as nossas necessidades de forma abundante e completa. É isso que nós fazemos. Irmãos, faltam 30 segundos para nós terminarmos. Quero abençoar vocês através do meu desejo